Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, no meio de muitas pessoas deste mundo, o Senhor Deus nos chamou primeiramente e nos enviou. Dentro de nossos corações, servimos ao Senhor Deus. E estamos dentro da igreja onde o Senhor está vivo, trabalhando juntamente, onde recebemos o ensinamento do Espírito Santo, vivendo conforme a palavra do Senhor Jesus, para obedecermos a sua palavra, Senhor. Senhor, esse tempo, nós que fomos salvos pelo sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor para louvarmos essa grande graça do Senhor, para que possamos aprender a palavra do Senhor. Dentro desse rebanho santo do Senhor, que nós possamos estar juntamente em comunhão. Senhor, o Espírito Santo estando junto conosco agora, que possa cuidar de cada pessoa individualmente aqui presente. Que o Senhor Deus possa estar sustentando a vida de cada pessoa, pela sua graça, pela sua palavra. Que o Senhor Deus possa nos preencher, possa nos estabelecer. Todos os dias deste mundo, cada momento mais, vai se corrompendo, vai se sujando, Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para nós, que somos tão fracos, que a qualquer momento somos derrubados no pecado. Que pela mão do Senhor Deus possamos ser sustentados, para que possamos ser guiados para a palavra da graça, para que nós não caiamos em nenhum pecado deste mundo. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo todo. Que o Senhor Deus possa estar junto. Nesse último tempo, possamos evangelizar muito bem essa grande missão do Senhor Deus no fim, para que muitos espíritos possam receber a sua salvação, para que assim possa acontecer o seu grande trabalho. E no meio de cada dificuldade, todos nossos irmãos e irmãs que estão pregando o seu evangelho, pela sua palavra, pela sua mão da graça, que nós possamos ser sustentados. Esse tempo agora também nossos irmãos e irmãs que não poderão participar. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem com fraqueza em seu coração, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada pessoa, para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa fazer com que possamos compreender a sua graça. Que o Senhor Deus, que nos ensina a palavra necessária, que para cada pessoa que dentro dos seus corações de querer se encontrar verdadeiramente com o Senhor, que o Senhor possa estar guiando. Que através da sua palavra, nós não sejamos pessoas que ouçam essa palavra e esqueçam, mas possamos guardar em nossos corações, possamos agir de forma adequada como seus filhos, que nós possamos dar glórias diante do Senhor Deus, Pai. Então, nesse tempo agora também, nós realmente dependemos extremamente da sua graça, Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다. 이 눈에 남은 증거
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1. Versículo 3 e 4 eu irei ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está no tempo de calor, vai se passando e chega no momento do outono, onde todos os frutos, todas as alimentações, vegetais, eles são colhidos. Então, o Evangelho, quando for pregado por todo o mundo, o tempo da graça do Senhor Deus também é terminada. Se olharmos em Mateus, como João Batista disse, olhando para o Senhor Jesus. Então, é como os celeiros preparados para juntarem o que está para colher, e o que não for colhido será deixado. E então, realmente para salvar o Espírito, como um trabalho dos céus, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e morreu, para que todo esse Evangelho pudesse ser pregado pelo mundo. Então o Senhor, ele ajuntando todos os espíritos, todas as pessoas deste mundo. Ele leva todos os frutos, todas as alimentações necessárias para este mundo. E o resto ele bota para queimar. Está acabando o tempo do Senhor. Quem tenha recebido a salvação ou não, está tudo para acabar. Então seja que seja fruto, seja algo para colher ou não. Então tem muita casca lá fora, os joio, mas ele não tem nada dentro, então ele não tem fruto para ser colhido, não tem algo que preste. Então por fora parece que é uma pessoa que crê verdadeiramente, mas ao ver do Senhor Deus, todos eles são como joios. Então o joio ele vai para o fogo eterno, que não se apaga. E assim, se olharmos no celeiro dos céus, realmente é necessário para que possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então quando está para acabar o tempo da colheita, nesse último tempo, nós compreendemos a graça do Senhor Deus e recebemos a salvação, o que é surpreendente. O que vocês acham sobre isso? Das pessoas que receberam a salvação. Então, como ele disse em Hebreus, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, essa tão grande salvação. Então, quão grande é a salvação e preciosa é. Nós temos recebido a salvação. Esse presente tão importante, quão precioso ela é, parece que as pessoas não sabem. Então, quão precioso e brilhante é esse fruto. Então, realmente saber eles sabem, mas eles não sabem de forma exata enquanto não aprenderem a Bíblia. Então, o Senhor, realmente Ele pode nos mostrar, para que possamos conhecer o que é precioso, o que é o verdadeiro diante do Senhor Deus, que tudo isso vai se tornar uma grande felicidade e agradecimento. Então, nesse momento é algo que nós precisamos lembrar e pensar realmente como é que iremos conviver neste mundo. Então, neste mundo, as coisas não são pelas nossas obras. Então, mas nós estamos levando tudo em amor diante do Senhor, Deus. Quer dizer que nós, após recebermos a salvação, então toda a graça do Senhor Deus, todo este amor é a decisão do Senhor Deus. Nós somos fracos, nós temos realmente várias coisas perdidas,
Mas nós temos a graça do Senhor Deus que sempre nos sustenta, que sempre está presente para conosco. E é por isso que após recebermos a salvação dentro dessas pessoas, o Espírito Santo, ele nos conduz para dentro da verdade, para dentro da palavra do Senhor Deus, todos os dias nos sustentando, para que todos os dias possamos nos tornar gloriosos junto com o Senhor. Então, até o tempo do domingo passado, tenho pregado com o título Identidade e Vivência de um Cristão que recebeu a salvação, que nasceu de novo. Então, a identidade, todas as pessoas nasceram iguais, mas no meio das pessoas, a identidade da pessoa pode ser diferente. Então, cada um tem a sua identidade. Então, tem pessoas que não têm a identidade especial. Mas algumas pessoas, eles têm uma identidade especial. Eles possuem uma identidade preciosa. Então, eles possuem um emprego muito importante. Tem uma identidade muito especial. Então, algo tão precioso, uma identidade tão preciosa, tão especial. Então, esta pessoa, ela precisa saber quão preciosa é a identidade que ela recebeu. Então, o presidente de um país, e já que ele é o governante deste país, ele tem realmente um grande dever como um ministro. Ele também tem o papel como ministro, tem um grande trabalho para fazer. Esposa também tem um trabalho como esposa, marido como trabalho do marido, professor como professor, realmente comerciante como comerciante. Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu dever para ser feito. Então, se não viver uma vivência correta ao seu trabalho, muitos problemas podem acontecer. Então, nós cristãos temos recebido a salvação. Nós precisamos saber realmente quão importante, quão precioso é essa salvação, essa identidade que nós temos. Quão alta, quão preciosa ela é. Como ela é preciosa. Então, se nós não soubermos disso, é como pessoas que não têm nenhuma identidade estão vivendo neste mundo. Então, quer dizer que é uma pessoa que recebeu a salvação. Então, o cristão que recebeu a salvação, então ele precisa saber realmente o que é essa vivência, o que é essa identidade. Então, para que nós possamos sabê-lo, e assim que nós possamos estar dentro desse santo local, vontade do Senhor Deus, onde essa identidade realmente é compacta, onde essa identidade se liga. Então, uma vida realmente adequada para tal identidade. Realmente através do poder, através da vontade do Senhor Deus, ele pode nos auxiliar. Então, quer dizer que para recebermos a salvação, as pessoas que não receberam a salvação, nós precisamos desejar que elas possam receber a salvação para que possam chegar à salvação. Após recebermos a salvação, nós assim compreendemos a graça do Senhor Deus para que possamos viver conforme a sua palavra. Nós buscamos uma maior graça, a maior vontade do Senhor Deus para que possamos fazê-lo. Então, assim o Senhor Deus ele nos permite um maior poder, uma maior graça. E assim, como verdadeiros cristãos, o Senhor Deus ele pode nos auxiliar. É por isso que da vez passada nós aprendemos realmente que existem muitas identidades de cristão diante do Senhor Deus. E realmente é algo que eu desejo pregar passo a passo para vocês. Então, se olharmos em João capítulo 11, realmente as pessoas que o receberem, que o aceitarem, realmente eles receberam a autoridade de serem chamados filhos do Senhor Deus. Então quer dizer que nós compreendemos a graça do Senhor Deus e assim recebemos a salvação. Nesse momento o Espírito Santo ele veio para nós, que é o Senhor. Então quer dizer que nós podemos dizer que nós aceitamos, nós recebemos o Senhor. Então dentro de uma casa, realmente para receber um convidado muito importante. Todo o ambiente daquela casa vai ser diferente, o clima vai ser tão precioso, tão feliz. Então, quando chega aquele convidado, realmente tão importante, realmente as pessoas vão e falam, tudo bem, chegou, fique ali naquele quarto, pronto. E depois quando você quiser partir, vai embora. É assim? Não, não é assim. Se é um convidado tão importante, tão precioso, nós precisamos dar conforto, nós precisamos dar alegria, nós precisamos de alguma forma para aquela pessoa não somente servi-lo, mas também mais do que servir, nós precisamos buscar uma maior graça por ele. Então nós temos recebido a salvação,
quer dizer que nós recebemos o Senhor. Tem Apocalipse capítulo 3. Realmente o Senhor, ele diz que ele jaz à porta e bate à porta. E quem ouvir a sua voz, realmente abrir, o Senhor, ele pode entrar no seu coração. Então, o Senhor estará junto com ele e ele estará comigo. Isso quer dizer que realmente ao nós ouvimos a palavra do Senhor Deus e ouvimos e obedecemos, aceitamos, quer dizer que o Senhor, ele pode entrar dentro de nós. Quer dizer que ele está dentro do nosso coração. Então, junto com o Senhor, nós podemos comer, podemos nos alimentar. Quer dizer que assim, ao encontrarmos com uma boa pessoa, nós, ao encontrarmos um familiar, um amigo muito realmente importante, muito precioso para nós, será que nós podemos simplesmente falar, oi, tudo bem? Assim, não. Nós vamos dar um jantar, vamos oferecer comida, já que é uma pessoa que nós nos encontramos realmente, que não encontrávamos faz tempo. Então podemos ter um tempo especial. Então quando nós realmente servimos o Senhor junto conosco, realmente nós podemos ter essa relação tão importante e preciosa junto com o Senhor. Então não é somente a alegria, a felicidade que nós temos dentro do nosso coração, mas nós podemos ter uma relação tão preciosa junto com o Senhor. Então, enquanto nós vivemos junto com o Senhor, realmente nós temos uma relação tão preciosa junto com Ele. Então, o Senhor, ele nos permitiu realmente autoridades em sermos filhos do Senhor Deus. Então, realmente, eu já disse quão grande e precioso é esse poder que o Senhor Deus ele nos permitiu. O Senhor Deus, Pai que criou todo este universo, nós somos os filhos dele. Então isso não é um sofrimento qualquer. Quer dizer que é um poder tão importante, uma autoridade tão importante. Tá, depois do Senhor. Realmente não existe ninguém que seja mais alto, mais precioso do que o seu filho. O anjo é um ser especial, mas não pode se tornar filho de Deus. É por isso que em Hebreus, capítulo 1, versículo 4 e 5, o Senhor ele já nos disse. Então o Senhor Deus, realmente ele não disse para os anjos, você nasceu, você é meu filho. Aí ele disse dessa maneira? Não foi dessa maneira. Realmente, como ano passado eu estava pregando em Tegup e um jovem ele me disse. Ele disse, Senhor, eu compreendi algo tão importante. Eu compreendi algo que realmente ninguém compreendeu até hoje. Então eu perguntei, o que é? Porque eu queria saber. Em Hebreus capítulo 1, versículo 4 e 5, ele mostrou essa palavra. Ele disse, sabe quem é o Senhor Jesus? Ele não é o Filho do Senhor Deus. Mas o Senhor, ele disse para um anjo, você é meu filho, eu fiz você nascer, então você será meu filho. Ele disse isso para um anjo. Então ele disse que nenhuma pessoa compreendeu isso, que o Senhor Jesus vem de um anjo. Então eu falei, não, espera lá, vamos ver novamente. Então quem são esses anjos? Quando que o Senhor Deus disse para um anjo dizendo, você é meu filho, agora eu tive você? Aí ele falou, o quê? Isso quer dizer que ele fez assim ou não? Isso aqui nunca houve isso. Então ele não sabia nem o que significava essas palavras da Bíblia. Essa palavra de Hebreus realmente foi escrita para os hebreus, quer dizer que para os judeus, que eles realmente consideram os anjos como seres importantes, preciosos, celestiais diante do Senhor Deus. Então, mas vocês que consideram esse anjo de forma tão grande, quem é mais alto do que eles? É o Senhor. Algo que é mais agradável, um nome mais importante que o dos anjos é Jesus. Qual é o nome mais importante do que os dos anjos? Então, os anjos, eles são espíritos de servidão para servir ao Senhor Deus. A gente numa casa tão preciosa, tão rica, nós temos o filho e temos os serventes. Os serventes têm uma identidade totalmente diferente do filho. Realmente um nome muito mais agradável, quer dizer que é o Senhor. E assim, o anjo, ele não pode se tornar filho do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus, ele é algo muito mais alto do que os próprios anjos. Então é por isso que nós já dissemos na semana passada, quando falamos sobre Hebreus capítulo 2. Então o Senhor é um ser muito mais elevado do que os próprios anjos. Mas o Senhor, ele veio temporariamente, durante 33 anos, neste mundo para ser menor que o anjo, para ser um ser humano. O anjo é um ser realmente extraordinário. Ele tem muito poder permitido pelo Senhor Deus. Eles são seres
celestiais de grande graça e santidão. Mas, realmente, quem é aquele que veio ao mundo? Aquele que está na mesma posição que Deus, aquele que largou o seu trono e veio para ser como homem. É por isso que esse Senhor, ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, e assim ele completou o trabalho da salvação. Ele completou a salvação e assim ele subiu para um lugar mais alto que os próprios anjos. Esta palavra está escrita em Hebreus capítulo 2. Então, mas por que esse Senhor, que é mais alto do que os anjos, ele se tornou algo pior que os anjos? Então, realmente, o Senhor, ele salvou para salvar os homens que são tão inúteis, tão fracos, tão piores do que os anjos, mas para se tornarem como filhos do Senhor Deus, para subir na mesma posição que Deus. Quer dizer que o Senhor Deus tirou lá do pior, lá da coisa mais suja, para levar aos céus. Então, da uma forma representativa, enviou o Senhor Jesus para o pior lugar, como um ser humano, e assim o levou realmente para o seu trabalho. Então, como o Senhor Jesus, ele é tão precioso. Nós, as pessoas que recebemos a salvação, estamos numa mesma posição que o Senhor Jesus. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 6, realmente o Senhor, quando ele veio uma vez neste mundo, ele veio como filho unigênito para este mundo. Mas o Senhor Jesus, após ele efetuar toda a salvação para nós, e assim ele morrer e ressuscitar, e realmente ele não se tornou o filho unigênito, ele se tornou o filho primogênito. Quer dizer que muitos filhos nasceram para com o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele não deseja somente o seu primeiro filho. O Senhor Deus, ele deseja de muitos filhos. É por isso que pela morte do Senhor Deus, realmente muitos filhos poderão nascer para diante da sua palavra. É por isso que realmente dentro de muitos irmãos, realmente o Senhor, ele se tornou o filho primogênito. É por isso que em Hebreus, realmente ele diz que primeiramente o Senhor, ele veio como filho unigênito. Mas quando o Senhor, ele vier novamente para este mundo, ele realmente virá para este mundo como filho primogênito, realmente com muitos irmãos. Primeiramente o Senhor, ele vem como filho primogênito, mas na segunda, o primeiro unigênito, e segunda vez ele vem como filho primogênito, irmãos de muitos. Quer dizer que todos os anjos deles reverenciam ao Senhor. Então virá somente esse primeiro filho? Não, realmente todos os filhos do Senhor Deus que estiverem neste mundo ou estiverem nos céus virão junto com o Senhor para partirem com ele. Então todos os anjos eles servirão para todos os filhos do Senhor Deus. Até por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então todos os anjos são anjos de servidão. São servos do Senhor Deus. Eles realmente são feitos para servir. Então realmente quer dizer que nós todos, os filhos do Senhor Deus, nós herdeiros do Senhor Deus, nós, os filhos de Deus, estamos neste mundo e recebemos um anjo para nos servir. Quer dizer que deste mundo até o fim dos nossos tempos existe o anjo que protege a nossa vida, que está nos servindo. Realmente isso é algo muito difícil de acreditar, mas é uma verdade extraordinária dentro para nós. É por isso que 1 Pedro capítulo 1, realmente essa salvação que nós recebemos, até os próprios anjos desejam recebê-la. Os anjos, eles acham muito interessante. Eles realmente desejam muito receber isso, porque eles também gostariam de poder ser filhos do Senhor Deus. Realmente os anjos, eles pecaram, realmente eles se corromperam, mas o Senhor, Filho do Senhor Deus, Jesus, ele não morreu por eles. Então o Senhor Jesus, ele ser mais alto que todos os anjos, não é isso que o Senhor, ele quer dizer na Bíblia. O Senhor, ele está dizendo para todos os cristãos. Como o Senhor Jesus, ele é superior a todas as coisas, nós também seremos superiores a todos os anjos. É por isso que nós iremos ser ressuscitados no meio do Senhor Jesus da morte, e assim nós iremos nos assentar com o Senhor Jesus à destra de Deus. Quer dizer que nós estamos sentados realmente num lugar glorioso junto com o Senhor Deus. E assim nós podemos ser vivificados junto com o Senhor. Então junto com o Senhor nós iremos estar assentados nos céus. Desse lugar onde o Senhor ele está sentado é onde o cristão irá se assentar. Realmente o lugar da glória. Então, ao conhecermos todas essas coisas de forma específica, nós podemos saber quão surpreendente, tão extraordinária é essa salvação que nós recebemos. É inimaginável. Então, por que o Filho do Senhor Deus ele teria que morrer por nós? Então, porque nós somos seres realmente tão importantes. Nós estamos para irmos a um lugar de posição, de identidade tão especial diante do Senhor Deus. Então, é por isso que em Hebreus, capítulo 2, realmente é algo que nós precisamos lembrar. É que o Senhor Deus, ele deseja realmente levar muitos dos seus filhos para o meio da sua glória. Então o Senhor da glória, realmente ele deseja que possa nos permitir esse trabalho para podermos entrar no meio da salvação, da gratidão, da santa vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele não é somente, vai nos salvar e levar aos céus. Não é somente isso. Quer dizer que é para que nós todos possamos entrar para o meio da glória do Senhor Deus. Então é por isso que é necessário que o Senhor Jesus, realmente ele
possa receber todo esse sofrimento por causa de nós. Não é algo surpreendente? Então, realmente, as pessoas ao ouvirem isso, elas acham tão impressionante, falam, será? Por que vão esquecer o tema dessa palavra? Realmente, por não saberem essa palavra, eles não conseguem viver bem a vida de fé. Então, o príncipe, quando ele esquece que ele é príncipe, ele brinca junto com os mendigos. Ele brinca com o malandro da rua e não sabe o que está fazendo. Então, o cristão que recebeu a salvação, será que ele pode ser igual às pessoas deste mundo? Realmente não tem como. Ele não pode ser comparado às coisas deste mundo. Então, realmente, esse grande poder, essa grande autoridade de ser chamado filho do Senhor Deus. Então, realmente, numa posição tão de glória com o Senhor. Então, por isso que eu já disse anteriormente para vocês, em Romanos, capítulo 3, realmente todas as pessoas, elas pecaram e estão destituídas da graça de Deus. Então, realmente, o Senhor Deus, ele tem criado conforme a sua imagem para que possamos entrar realmente no reino do Senhor Deus, para que possamos viver no meio da glória, para que possamos viver numa mesma altura do Senhor Deus, para termos a mesma glória do Senhor. Realmente, assim, nós podemos receber todo o serviço importantíssimo. Mas quem nega essa vontade, essa graça do Senhor Deus, ele é totalmente abandonado pelo Senhor. É por isso que para os homens que pecaram, o Senhor Deus, ele julgou este mundo. Ele permitiu a morte, permitiu o sofrimento a este mundo. Então, para todos aqueles que não obedecem, que não servem ao Senhor até o final, realmente eles recebem todo esse sofrimento neste mundo e deixa? Não é. Para receber o castigo final? Não é. O Senhor, ele permite o quê? A salvação. Para todos aqueles que são descendência de Adão, que estavam perdidos, que estavam mortos dentro de Adão. Realmente, como eu disse em 1 Coríntios, realmente enviará o Senhor Jesus para que aqueles que estavam mortos dentro de Adão possam ser vivificados dentro do Senhor Jesus. Os espíritos mortos. É por isso que em 1 João, realmente nós podemos ver que o Senhor, ele enviou o seu Filho, para que assim nós possamos ser vivificados pela sua graça. Quer dizer que o Senhor, ele tem enviado o seu Filho unigênito para que nós possamos ser vivificados. Realmente nós todos que estávamos mortos por causa de nossos pecados e delitos. Então o Senhor veio para perdoar todos os nossos pecados, para nos salvar. Se o Senhor não tivesse feito esse trabalho, como é que iríamos retornar para o Senhor Deus? Em Lucas capítulo 15... um filho pródigo que gastou toda a fortuna, toda a herança do pai. Ele gastou tudo, ele estava quase morrendo de fome. E assim ele lembrou de seu pai. Então ele disse, eu tenho muito pecado, mas o meu pai, ele tem muito amor, ele irá me perdoar. Eu não posso morrer aqui assim. Na casa do meu pai, até os próprios trabalhadores vivem tão bem. Então eu vou realmente ter uma grande coragem e ir para o pai. Então o pai, ele deseja todos os dias para que o filho possa vir, dizendo, não tranque a porta da frente, o filho irá voltar. Então o pai ficou esperando, aguardando por esse filho. Então quando o meu filho vier, eu darei essa comida a ele. Todos os dias está esperando por ele. Em Isaías 42, realmente com uma nuvem tão grande, o Senhor irá dissipar e retorna para ti, torna para mim, porque eu te remi. Já que eu perdi os seus pecados, volta para mim. Como um dia fosse 1000 anos e 1000 anos fosse um dia. Realmente o Senhor Deus, ele deseja que todos os pecadores eles possam se arrepender deste pecado e retornar para o Senhor, porque o Senhor está aguardando. Então está olhando um dia lá longe, um mendigo tão sujo vindo lá de longe. E o pai vendo ele, viu que era o seu filho, para e tal, caminhava como seu filho. E disse, este é meu filho. Ele está tão longe, mas o pai o avistou primeiro. O pai correu por lá e foi, abraçou e o beijou. O filho, ele estando tão envergonhado, disse, pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Agora, não me chame de seu filho. Agora, por favor, me considere como um dos seus servos. Por favor, afasta-te de mim. Mas o que o pai disse a ele? O que você está falando? Você é o meu filho. Tragam-lhe a melhor roupa. Tiraram a roupa aquela cheia de odor. Deu a melhor roupa a ele. A roupa da salvação.
A roupa da salvação, a roupa da graça foi permitida a ele. Colocou-lhe as sandálias em seus pés. Permitiu a sandália. Em Efésios capítulo 6. Coloca-lhe um anel no dedo. É a promessa com seu filho. Como assim um trabalhador, um servo? Você é meu filho até o final. Você negou, pai. Você largou, pai. Você gastou toda a herança do pai. Mas o pai o perdoou. Então eu agradeço por ter retornado. Então você é meu filho. Essa é a promessa. Então pegou o bezerro cevado e matou. Para que possamos comer e festejar. Meu filho que estava morto, agora está vivo. Aquele que estava perdido se achou. Ele ter partido do pai é como estar morto. Ele ter retornado é como estar vivo. Ele está perdido e ter achado. Realmente estava perdido. E agora retornar o Senhor para recebê-lo. Como ficou tão feliz? O filho pródigo, ele está se sentindo tão envergonhado. Ele não sabia nem como se alegrar nisso. O pai estava muito mais feliz que isso. Realmente, quando nós recebemos a salvação, maior do que a nossa felicidade, é a felicidade que o Senhor sente por nós. O Senhor representa o nosso Deus, que somos nós, realmente pecadores, filhos pródigos. Mas nós fomos aceitos pelo Senhor. Nós somos os filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus é o nosso Pai. Todas as coisas do Pai são nossas também. É por isso que após recebemos a salvação, todo o posicionamento que nós temos realmente é algo surpreendente. Então realmente o Senhor Deus, Ele nos salvou do vale da morte. Realmente o Senhor, como em 1 Samuel, como nós lemos em capítulo 3, realmente na semana passada, realmente nós estávamos no meio do lixo, tão sujo, e foi, pegou, limpou e colocou no lugar mais glorioso, na coisa mais importante. E ele ficou observando e gostando. Realmente isso não é algo surpreendente? Então um mendigo tão sujo, um mendigo tão fraco. O rei disse: venha para cá. De agora em diante você é meu filho. O rei disse isso. Será que já aconteceu isso alguma vez? Então neste mundo é muito difícil que isso aconteça. Mas o Senhor, Ele foi e nos resgatou do meio do pecado, no meio da sujeira. Realmente nós estamos acima de todos os anjos. Nós estamos sobre a posição do Filho de Deus. É algo que nós podemos imaginar, mas é a verdade. E então, essa posição de filho que nos foi permitida, como o Senhor Jesus é filho, nós também o somos. E assim o Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo do 22, o Senhor Jesus, antes de realmente morrer na cruz, Ele disse: Senhor Deus Pai, realmente o Senhor como tem me amado de toda a criação, realmente toda essa glória que eu recebi, eu dei para eles. Realmente como o Senhor, Ele amou seu Filho unigênito. Ele amou aqueles que receberam a salvação. Ele amou todos esses filhos que nasceram como seus irmãos. Não é algo surpreendente? Então, mas esta é a verdade. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 17, se você é o meu filho, então se você é o meu descendente, você é a minha descendência. Quer dizer que você é uma descendência que está junto com Cristo. Quer dizer que nós agora iremos receber a glória junto dele. Se você é filho com grande autoridade e coragem, você é herdeiro de Deus. Nós estamos na mesma glória de herança com Cristo. Iremos receber a mesma glória com o Senhor Jesus. Quer dizer que nós iremos receber a mesma glória com o Senhor Deus. Com Cristo, estando na mesma glória enquanto vivemos este mundo, nós recebemos o sofrimento também é adequado. Então, para toda essa glória que está para dentro de nós, nós precisamos depender dele. Nós podemos sofrer, mas as pessoas que não o conhecem não conseguem sofrer. Então, um estudante que não dorme, fica a noite toda estudando, realmente se preparando, falando: esperem ver. Esperam e vejam. Algum dia eu irei passar numa prova, num concurso tão importante, num vestibular, eu irei passar numa universidade tão boa, irei realmente ser considerado uma pessoa tão importante, eu irei se tornar
um pesquisador famoso, um político, e ele se torna um professor. Ele tem um sonho dele, algo para a grande esperança dele. Se ele faz todo o máximo, ele se esforça até a morte. Então, realmente as pessoas elas devotam tanto a sua vida para sonhos de algumas dezenas de anos neste mundo. Nós estaremos neste mundo em algum momento e iremos partir. Não é para essas coisas que nós precisamos depender, mas sim para as coisas santas, gloriosas do reino de Deus. Nós precisamos dar todo o nosso máximo. Então é por isso que esse sofrimento que nós estamos recebendo agora é para a glória que vai ser manifestada posteriormente no reino dos céus. É realmente algo que não dá para comparar com este mundo. Realmente o sofrimento é temporário, mas a glória do Senhor Deus é eterna. É por isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, realmente o sofrimento que nós recebemos agora, por agora, ela é só momentânea. Realmente que nós iremos receber só por um momento. É por um momento. Quer dizer que é algo tão pequeno. Até por isso que realmente para chegarmos nas coisas gloriosas do reino do Senhor Deus, para a herança eterna do Senhor, para que possamos receber algo tão impressionante. O Senhor, lá na frente, ele segurando aquela coroa tão preciosa. Ele diz: venha, corra, pegue. Se você cair, levanta de novo. Com certeza ele está dizendo isso toda hora. Para a glória que nós iremos receber daqui a pouco. E é por isso que em Hebreus capítulo 12, o Senhor Jesus, para a felicidade, para a alegria que está logo na nossa frente, ele não está realmente tendo vergonha ou medo. Para Cristo que está lá na frente, a dor que ele ia sentir na cruz também, o Senhor Jesus, ele enfrentou. Nós também precisamos seguir atrás nesse trabalho. Então qual sofrimento, qual duro cristão ele receba. Então, olhando para toda a glória que ele irá receber, ele conseguir vencer todo o sofrimento é porque ele crê no Senhor. Quem não consegue crer nisso, não consegue fazê-lo. Então a pessoa fala: crendo em Jesus eu vou fracassar. Então ele vê de qualquer jeito, ele acha que isso é bom, mas é porque ele não conhece. Então por que o Senhor ele permite o sofrimento para nós? Não é que o Senhor não permite o sofrimento, a dor para nós. Ele nos deixa no meio do sofrimento, mas ele nos permite a prova, o poder de podermos vencer disso, para que possamos ter coragem para vencer. É por isso, em Romanos capítulo 4, realmente quem que nos ama, realmente ele nos desamparará. Seja a tribulação, seja a dor, seja a nudez, seja a pobreza, seja o perigo, seja a espada. A espada, mesmo que corte a minha cabeça, não tem como acabar com o amor de Cristo. Seja as coisas presentes, futuras, até os anjos que estão nos céus. Ninguém pode nos cortar do amor do Senhor Deus. Essas pessoas, elas não temem a morte. Então, realmente, daqui a pouco estamos para uma grande glória do Senhor Deus, para as coisas futuras. O que vamos temer? Então, as pessoas, para partirem das coisas deste mundo, eles realmente querem partir desse sofrimento. Se eles souberem que existe uma dor tão sofrida no futuro, elas iriam morrer, iriam suicidar, porque tem pessoas que suicidam para esquecer dessa dor que estão sentindo no mundo, mas existe um sofrimento tão maior no mundo, após o mundo, que é o inferno. É por isso que o cristão, mesmo sentindo dor neste mundo, só porque ele vai para o céu, não pode suicidar, hein? Não pode matar a vida permitida pelo Senhor Deus, que isso é homicídio. Nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, e mesmo que morramos pela vontade do Senhor Deus, tudo para a vontade do Senhor Deus. Por quê? Porque o Senhor, realmente, ele não veio para nos permitir as coisas deste mundo que estão para apodrecer ou desaparecer. Ele quer nos permitir toda a glória, a vontade do Senhor santa que está nos céus. Então depois vamos voltar novamente agora. Novamente no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia
Então aqui ele fala que o Senhor Deus Pai, né? Que realmente é nosso Pai também. Nos gerou de novo para a viva esperança. Quer dizer que ele teve uma grande misericórdia para nós. Uma grande misericórdia. Realmente ele permitiu pelo seu tão grande amor, ele nos salvou. Ele morreu pelos nossos pecados e delitos e assim nos salvou. Então, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer dizer que a morte do Senhor Jesus, pelo seu derramamento de sangue, ele nos perdoou. E através da sua ressurreição, o Senhor Deus, ele nos permitiu uma vida eterna para nós. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado dentre os mortos, nós fomos nascidos de novo. Quer dizer que se nós não nascemos da água e do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Então, da mesma maneira, o Senhor ele está ensinando a sua justiça. Então, na cruz do Senhor, todo julgamento realmente justo que um pecador precisa receber, na cruz o Senhor Jesus recebeu. O Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição, o Espírito é o Espírito da ressurreição. Quer dizer que nós recebemos esse Espírito Santo da ressurreição. Quer dizer que é um Espírito que jamais morre. Quer dizer que agora, realmente o Senhor, que se tornou um Espírito da ressurreição, agora ele pode nos fazer nascer de novo. Para nos dar essa esperança. Para que nós, realmente ao ressuscitarmos junto com o Senhor, nós possamos ter uma nova vida. Tudo isso acontece de forma automática. Ao mesmo tempo, quer dizer que nós nascemos de novo porque recebemos a salvação. Nós nascemos como carne neste mundo, nós vivemos algum momento e nós podemos morrer, mas o Senhor ele fez com que nós pudéssemos nascer neste mundo. Quer dizer que nós nascemos de novo. Então, é por isso que assim nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então quando nós nascemos como carne neste mundo, nós vivíamos perdidos, mas agora que nós temos como Espírito do Senhor Deus, nós somos filhos do Senhor Deus. Então agora nós realmente nascemos de novo, nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que agora nós temos uma esperança eterna. Por que o Senhor ele nos fala de uma esperança viva para nós? Realmente essa esperança que as pessoas dependem deste mundo são esperanças mortas. A verdadeira esperança é a esperança que verdadeiramente precisa ser cumprida. A esperança que as pessoas dependem de forma fajuta neste mundo é uma esperança da vivência deste mundo. Eles querem receber algo, pode ser que receba, pode ser que não receba, e mesmo que ele receba, pode ter desfalecer, ele pode desejar outra coisa. Então isso não é uma esperança verdadeira. Mas então, realmente o Senhor, para nos vivificar, ele nos permite a esperança eterna, a esperança viva, para que nós possamos entrar no reino do Senhor, da esperança, da glória do Senhor. É por isso que em Filipenses capítulo 3, realmente ele diz que a nossa cidadania está nos céus. Então este mundo não é um lugar para que nós possamos viver eternamente. Nós realmente temos sido salvos pelo Senhor. É para que o Senhor Deus possa nos permitir o reino eterno do Senhor Deus. É por isso que nós somos cidadãos dos céus. É assim, nós todos agora realmente já terminamos essa passagem da cidadania. Agora nós já temos visto completo. Agora só precisamos ser cidadãos. Então agora não precisa nem de comprar passagem. Após que recebemos a salvação, o Senhor automaticamente nos leva para o seu reino. Quando você recebe a salvação, realmente quando o Senhor ele vier, todos os anjos do Senhor ele vem e nos cuida para que possamos entrar no paraíso. Isso é algo tão surpreendente. Então em Lucas capítulo 21, realmente se olharmos em diante, nós podemos ver que o pecador, aquele mendigo ao morrer, o Lázaro, ele morreu junto com o rico que também morreu em um certo período de tempo. Mas o mendigo Lázaro, ele foi para o colo de Abraão, para o seio de Abraão. Mas esse rico, ele foi para o fogo eterno, para a dor. Esse rico não tem nome, mas o pobre, ele tem um nome chamado Lázaro. Porque esse nome chamado Lázaro quer dizer que o Senhor Deus é a minha ajuda. É esse o significado de Lázaro. Então Davi orando, ele disse: Senhor Deus, Pai, todas as pessoas deste mundo, eles estão juntando todos os bens para este mundo. Mas, Senhor Deus, o que eu desejo para o Senhor? A minha esperança é estar diante do Senhor Deus. Rei Davi, naquele tempo ele dominou todos os reinos ao redor. Ele tinha criado a paz para Israel. Ele era um grande rei, mas será que ele ficou contente consigo mesmo? Não era. Então, em Salmos 39, versículo 3, 4 em diante, o Senhor disse: Senhor Deus, para toda a minha vida, para a minha morte que está para vir, para que o Senhor possa fazer que eu possa saber qual é o meu dia, para que eu possa conhecer a minha fraqueza. Então, que a minha morte está próxima.
E como eu sou fraco, Senhor Deus, por favor, faça com que eu possa saber. As pessoas acham que elas são fortes. Napoleão, ele se dizia desse jeito, né? Dizendo que o impossível não existia no seu vocabulário. Ele disse, o impossível não existe no meu nome, nas minhas palavras. Mas realmente ele achando que ia dominar este mundo. Mas sabe o que ele disse quando ele estava realmente retornando da Rússia, depois de perder? Ele disse, eu fracassei. Eu falhei. Então ele disse, realmente todas as pessoas realmente que estavam devotos a cumprirem a autoridade de Napoleão, mas todos eles abandonaram Napoleão. Então Napoleão não disse isso, mas ele disse uma palavra realmente muito, muito famosa também. Ele disse, você, Jesus Nazareno, venceu. O Senhor Jesus, que morreu na cruz, e ele pareceu que fracassou, mas ele venceu. Realmente, como muitas pessoas morreram e deram a sua vida por ele. Napoleão. Então, se nós olharmos para a sua vida. Eu fui para a França, eu vi o retrato de Napoleão. Napoleão era um pouquinho mais baixo do que eu. Então, eu também tenho um orgulho. Então, por dia, disse que ele só dormia 5 horas. Então, realmente, é uma pessoa que não tinha uma saúde tão boa. Mas o que ele fez? Ele ia para a guerra. Mas indo para a guerra, na carroça, ele sempre levava muitos livros. E a Bíblia. E ele leu muitos livros. E disse que o último livro que ele leu foi a Bíblia. Então, dizem essas palavras que foram sobre o relatório anotado sobre a vivência de Napoleão. Realmente, ele lendo essa Bíblia, ele pôde conferir quem é o Senhor Deus, conferir quem era Jesus. É por isso que ele diz, Jesus Nazareno, você venceu. Então, mas o Davi, tão surpreendente, realmente numa posição tão grande, quem é que pode ir contra Davi? Para todo lugar que Davi ia, o Senhor fazia vencê-lo. Então, mas o Senhor, ele disse, Senhor, faça eu saber as minhas fraquezas, faça conhecer as minhas fraquezas, para que eu possa saber realmente quão fraco eu sou, porque eu estou prestes a morrer. Que o Senhor possa realmente mostrar a minha vida que é tão pequena na sua mão. Realmente a minha vida é como nada diante do Senhor. A nossa vivência é como se fosse o tamanho do palma. Quer dizer que é uma formiga que vai correndo aqui no nosso palma, ela vai correndo e depois cai. Então Davi, ele diz que a vida dele, ao ver do Senhor Deus, é somente como um palmo para o Senhor Deus. É como a minha vida que não existe diante do Senhor Deus, que rapidamente se passa e vamos voando. E assim ele disse. Ele disse que realmente nós nos esforçamos nas coisas em vãs, ajuntando riquezas. Então nós não sabemos realmente para quem que são. Realmente no mundo. Realmente um rico tão grande, tão rico, ele foi e juntou muita herança para o seu filho e queria entregar tudo isso para o seu filho. Mas realmente durante quantos anos o filho dele vai poder realmente se esbanjar dessa riqueza? Será que ele vai viver 1000, 10.000 anos? Então realmente é para quem são essas riquezas? Então será que ele pode ter essa grande riqueza do Senhor Deus? Durante centenas e milhares de anos, mas pode ser que ele morra bem mais rápido. É por isso que Davi, ele disse, realmente as pessoas elas se dedicam em vão, ajuntando riquezas. Então não sabe para quem são. Então Senhor Deus, o que que eu desejo? A minha esperança está no Senhor. O que que eu desejo? Tá, a minha esperança está no Senhor. Então Davi, ele tinha realmente a esperança exata diante do Senhor Deus. Ele dependia dessa graça do Senhor Deus. Então nós também somos a mesma coisa. Todo este mundo, enquanto vivemos, realmente é algo temporário que irá se passar. Do que é a nossa vida? Nós somos como a névoa, que rapidamente se dissipa. Então nós temos a esperança neste mundo. Realmente são coisas realmente em vãs. Então a nossa esperança é como se fosse nuvem que irá realmente rapidamente se passar. Então uma vida, essa única vida, é como uma noite, um sonho.
Será que nós vivemos por causa disso? Será que o Senhor, Ele nos salvou por causa disso? Então o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos permitiu a esperança eterna do reino do Senhor Deus. Para que, o que que nós desejamos? O que que nós temos a vontade diante do Senhor? Então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Então o que nós dizemos diante do Senhor Deus são para as coisas invisíveis, não são para as coisas visíveis. As coisas visíveis são temporárias, mas as coisas invisíveis são eternas. Então é isso que nós estamos desejando, nós estamos esperando. Então realmente nós desejamos todas essas coisas invisíveis diante do Senhor Deus. Então é por isso que a nossa esperança está no Senhor. Então o Senhor, Ele nos ter salvo. Então não é para nos dar as coisas corruptíveis que irão realmente perecer neste mundo. É para as coisas realmente eternas, para as coisas que não se perdem. Para as coisas que não se apodrecem jamais neste mundo. Então o Senhor, Ele quer nos permitir isto. Então, o Senhor, Ele quer permitir isso para os seus filhos que nasceram de novo. Realmente uma esperança viva, incorruptível e incontaminável. Essa esperança, essa herança do Senhor Deus. Quer dizer que é a herança que o Senhor, Ele deseja nos permitir. Ele nos deseja permitir essa esperança que está nos céus. Para que assim, realmente Ele prepara as coisas gloriosas no reino de Deus para nós. É por isso que em Colossenses, realmente o Senhor, Ele disse que as coisas que foram preparadas pelo Senhor Deus deste mundo são coisas que nós não podemos esquecer. São coisas feitas para todos os santos. Para que realmente é algo que nós não podemos ver com nossos olhos, não podemos sentir, nós não podemos nem imaginar neste mundo. Mas o Senhor, Ele preparou por nós. Então realmente eu viajando por vários lugares do mundo, eu vi várias coisas realmente tão bonitas, tão preciosas. Mas o reino do Senhor Deus é incomparável com essas coisas. Então realmente a arte, a preciosidade dos céus realmente deve estar cheia no reino dos céus. Realmente eu fui para o Canadá, num castelo chamado Vitória. Lá tem um lugar realmente muito antigo, muito bonito, muito bem feito. Realmente lá ele tem um lugar onde está cheio de flores, um canteiro onde tem todas as flores do mundo, quase todas as flores mais bonitas. Realmente havia tantas flores tão lindas. Realmente são flores realmente tão extraordinárias de se ver, não é? Então as irmãs que cuidam dessas flores, realmente elas se esforçam muito aqui na nossa igreja. Realmente eu acredito que não existem realmente muitas pessoas que conseguem fazer, realmente colocar flores tão bonitas como as nossas irmãs, não é? Então se olharmos essas flores aqui, não são artificiais, elas são vivas. Realmente quem é que fez isso? Por que fez isso? Para que nós possamos ver, para que nós possamos nos alegrar nisso. Então aquele castelo de Vitória, eu vendo aquele canteiro de flores. Realmente as pessoas vendo aquelas flores e falam, nossa. Então, realmente todas as pessoas estavam muito felizes vendo aquelas flores. Então não tem ninguém que vai brigar naquele canteiro de flores, não é? Todos estão felizes vendo aquilo. Então realmente vão ter flores tão bonitas, extraordinárias por lá. Então como aquele reino do Senhor Deus, ele é tão bonito, tão glorioso. Realmente muitas flores cheirosas estão a florescer. Então flores tão cheirosas estão a brotar. Então todo anjo... Então somente o Senhor Deus, nosso Pai, Ele está naquele reino, nos aguardando. Quer dizer que todas as coisas bonitas, todas as coisas realmente maravilhosas, os pássaros lindos estarão por lá. Porque o Senhor Deus, Ele é um artista. As coisas mais bonitas, as coisas mais extraordinárias não precisam neste mundo, porque as coisas superiores, extraordinárias, inimagináveis estão nos céus. O Senhor é o Deus da ciência, Deus de todas as coisas. Não vamos voltar para voltar no tempo da pedra. Não é assim. O reino do Senhor Deus tem as melhores coisas, as coisas mais que não temos nem como imaginar. Nós vamos ir nesse lugar eterno. Não é porque aquele lugar é bom que nós estamos felizes, mas é porque o Senhor, Ele está por lá. O Senhor, para Ele nos salvar, Ele permitiu o seu Filho unigênito para a morte, para nos salvar, para que nós possamos estar junto com Ele. E assim nós vamos viver eternamente observando e olhando para o Senhor. É por isso que nós desejamos ir para esse lugar
tão rápido. E assim, realmente tão incorruptível, incontaminável, para nos dar este lugar. O Senhor Deus Pai, Ele realmente preparou este reino por nós. É por isso que em Romanos, capítulo 14, 2, 3 em diante, ele disse realmente: você não se desempare, porque realmente na casa do meu Pai há muito lugar para ficar. Realmente o Senhor, Ele já nos contou todas essas coisas. Quer dizer que todos os discípulos do Senhor, quando estavam seguindo o Senhor durante 3 anos e meio, como eles sofreram tanto. O Senhor disse que quando ia partir, todos antes eles ficaram tão preocupados. Eles falaram: se o Senhor Jesus partir, o que vai acontecer conosco? Então, se pensar de um jeito, realmente tenho pena deles. Realmente é tão triste. Mas o Senhor, Ele disse para eles não se desampararem. Porque é melhor que eu parta. Porque eu realmente, quando eu estava, vocês estavam me servindo ao lado. Mas agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade estará convosco. Porque se eu não partir, esse Espírito não virá. Mas quando eu partir, o Espírito virá. E assim Ele estará dentro de vós. Então quer dizer que o Senhor, Ele virá realmente para que nós possamos estar junto dEle. Então quer dizer que existem muitos lugares na casa de meu Pai. Tá, agora nós estamos sofrendo. Como eles sofreram? Seguindo o Senhor. Recebendo todo aquele vento frio, toda aquela coisa. Eles não tinham nada para comer, algo tão triste. Vivendo no Monte das Oliveiras. Mas então, mas todos vós realmente nascestes comigo. Realmente irão assentar comigo e estarão no juízo. E estarão na glória junto com os 12 tribos de Israel. Realmente existem muitos lugares para ficar na casa de meu Pai. Então aguarde até aquele tempo. Então enquanto nós vivemos este mundo, realmente há pessoas que vivem sem casa neste mundo. Então tem pessoas que falam: não tem casa para vivermos neste mundo, não temos casa para os meus filhos todos. Neste mundo, rico vive como rico, as pessoas pobres vivem como pobres. Existe todo esse sofrimento, existe toda essa tristeza, preocupação, não tem nada completo neste mundo. Mas aguardem só um pouco. Daqui a pouco, aquele que está por vir virá, sem demora. Então, em Salmos capítulo 23, versículo 2. Existe um salmo realmente tão importante. Salmos 23. Então, o Senhor Deus é o meu pastor, e nada me faltará. Então, todos vocês conhecem Salmos. O Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor, e eu sou a ovelha pequena criada pelo Senhor. O que me faltará? E se olharmos no versículo 6. Então, a minha eternidade está para toda a vontade, todo o desejo do Senhor Deus eternamente. E assim eu repousarei eternamente na casa do meu Pai. Quer dizer que eternamente viverá ao lado do Senhor Deus. Na casa do Senhor Deus, eternamente. Quer dizer que o Senhor Deus, pelo seu Filho, como de forma tão agradável, tão gloriosa, Ele permite aquele reino dos céus. Então está certo ou está errado? Por que não tem resposta? Como assim, se todo mundo já sabe? Não, mas mesmo assim eu preciso perguntar. Então, esta é a nossa esperança, viva esperança, que é incorruptível, incontaminável, tão eterna, gloriosa para a herança eterna do Senhor Deus. Então agora, esta verdade, nós não devemos esquecê-la. Assim, o Senhor que nos salvou, nessa esperança eterna do Senhor, nessa graça, ao compreendemos, ao pensarmos qual o sofrimento, qual a tribulação que tenhamos, realmente nós podemos vencer pela fé. Então, como nossos irmãos que estavam parte do coral estavam cantando um cântico para nós.
realmente mesmo que ouça muitos sons neste mundo, realmente a palavra do Senhor Deus de forma firme. Assim como a palavra de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Realmente as coisas que nós estamos vivendo realmente são coisas verdadeiras diante do reino do Senhor Deus. Então a pessoa que nunca foi para os Estados Unidos sabe que existe os Estados Unidos, certo? Como é que ele sabe disso? Porque existe o mapa mundi. A pessoa que foi para os Estados Unidos também disse: eu já fui mais de 40 vezes nos Estados Unidos. Mas mesmo assim eu não vi os Estados Unidos todo. Então vocês já foram para a Rússia? Eu vou 2 vezes na Rússia ao ano para poder, de forma realmente esforçada, ouvir e participar do seminário bíblico. Eu não, mesmo que não tenha visto, existe. O Senhor Deus, ele disse isso para nós. Realmente tem pessoas que foram para o céu e viram. O apóstolo Paulo, ele foi para o céu e viu. O apóstolo João também foi para o céu e viu. Mas as pessoas que não creem nessa palavra, não creem porque não estão vendo essa palavra. Realmente as coisas que nós desejamos, as coisas que nós falamos, as coisas que se esperam. Realmente não são as coisas que nós estamos desejando, realmente são coisas verdadeiras. As coisas que nós não vemos, nós temos a prova das coisas. Realmente isso é fé. Realmente o Senhor Deus, Pai, que não fala mentira. Quer dizer que existem realmente muitas provas nessas palavras ditas pelo Senhor Deus, Pai. É por isso que nessas coisas que nós não podemos ver, realmente nessas coisas santas nós podemos crer. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 12. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, para que vos conduzisseis, quer dizer que ele nos chamou. Quer dizer que ele nos chamou, ele quer dizer que ele nos salvou. Ele nos conduziu, ele nos chamou, que estava no meio do pecado. O Senhor, realmente, como nosso pecado, como um grande pecado, como uma névoa, realmente fez dissipar, e agora torna-te para mim. E ele está nos chamando. Então, nós temos recebido, quer dizer que nós obedecemos, respondemos ao chamado. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, para que vos chama para o seu reino e glória. Para que possamos entrar na glória, no reino do Senhor Deus. Então, este reino do Senhor Deus, para que possamos chegar a esta glória. Para que possamos ver de forma digna diante do Senhor Deus. O Senhor Deus agora nos permitiu como herança o reino do Senhor Deus, para entrarmos na sua glória. Tal por recebermos isso, nós precisamos viver de forma adequada. Não é mesmo? Uma pessoa que vai para o céu, será que está normal ele viver com uma pessoa que vai para o inferno? Então, realmente uma pessoa que é filho do Senhor Deus não tem como viver com o filho do diabo. Então, realmente uma pessoa que vive como filho da luz não tem como viver com o filho da escuridão. Então, nós antes éramos filhos da escuridão, mas agora nós precisamos viver com filhos da luz. Nós precisamos viver com filhos da luz. Em alguns momentos podemos dar a luz, em alguns momentos vivemos com a escuridão. Não é assim. Alguns momentos precisamos viver com o Senhor Deus, outros momentos nós não vivemos. Não é assim. Não pode. Então nós, será que podemos viver como as pessoas que não têm esperança nenhuma? Então nós somos pessoas que têm uma herança eterna. Então agora, mesmo que tenhamos na pobreza, nós temos dificuldade. O Senhor Deus vindo a este mundo, como ele era tão pobre. Ele nasceu como filho de carpinteiro, nasceu num estábulo, ele viveu numa casa tão pobre. Durante 3 anos não tinha lugar para repousar a sua cabeça, viveu sendo perseguido, e ele não tinha nada, só uma coisa que era a cruz. Até os próprios discípulos, 12 discípulos que estavam próximos do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Eles, para pregar o evangelho, como sofreram tanto?
Eles estavam seguindo tão perto. Até apóstolo Paulo viveu para pregar o evangelho. Ele perdeu toda a sua roupa, ele sofreu, ele tremeu, ele ficou com fome, ele realmente foi torturado, ele muitas vezes foi aprisionado, foi apedrejado. E por fim, pregando em Roma, ele morreu, sendo cortado a cabeça. Isso é algo muito estranho. O Senhor disse que iria ajudá-lo. Mas por que o Senhor permitiu tanto sofrimento a ele? Não é porque o Senhor não estava junto com ele. Eu, quando estava lendo Atos, nós olhamos em Atos capítulo 16. Realmente o apóstolo Paulo, ele foi aprisionado em Filipe. Ele realmente foi aprisionado, perdeu toda a sua roupa. E ele estava aprisionado na masmorra, na profundidade, num lugar que fede. Ele e Silas. No meio da noite. O que é que o apóstolo Paulo fez? Ele estava orando e louvando. Será que ele chorou? Ele disse: Senhor Deus, Pai, eu estou fazendo isso para o seu evangelho, mas por que o Senhor Deus me deixa nesse sofrimento? Estou todos os dias recebendo sofrimento, a dor. Agora todo o corpo está todo machucado, está cheio de sofrimento. Toda a carne está sendo rasgada. Está aprisionado nessa prisão realmente tão profunda. Será que o Senhor Deus, ele deseja me manter aqui? Por quê? Será que foi assim? Não foi. Ele orou e louvou. Quem é que louva? Louva quando alguém está feliz. Quem que está feliz, então está louvando. Então, mas o que é de tão alegre assim? Então, o apóstolo Paulo realmente era uma pessoa que perseguia as pessoas que pregavam o Senhor Jesus e aprisionava e matava. Então, ele é a pessoa que estava na frente para matar Estevão apedrejado. E assim, ele é o principal dos pecadores. Em 1 Timóteo, ele disse que ele é o líder de todos os pecadores. Ele é o pecador que irá entrar no lugar, na profundidade do inferno. Mas o Senhor permitiu essa graça para ele. O Senhor Deus permitiu para que ele pudesse receber a salvação. Então quer dizer que uma pessoa que escreveu toda essa Bíblia, essa palavra do Senhor Deus, a metade do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Então realmente o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho, ele recebeu tanto sofrimento. Mas por que ele orou e ele louvou? Então porque é o coração de depender do Senhor Deus. É a oração. O louvor é para toda a glória, toda a graça que ele recebeu do Senhor, ele está agradecido. Um pecador tão imundo, tão sujo, que ia para o inferno, agora pode ser salvo e assim pode entrar no reino do Senhor Deus. Então agora não somente a glória eterna do Senhor Deus, mas pela grande vontade do Senhor Deus, agora ele agradece para poder entrar no reino do Senhor Deus. Então se olharmos em Atos, nós podemos ver que todos os judeus, eles aprisionavam o Senhor Jesus e queriam matar. Falavam: se você falar, nós vamos te matar. Eles ficaram ameaçando o Senhor Jesus. Mas será que o Senhor Jesus ficou com medo e não falou mais nada? Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse: realmente vocês podem me perseguir, vocês falem todas as palavras malignas para mim, mas realmente vós precisais estar alegres, porque tão grande será o galardão. Então realmente é perseguido da igual maneira como todos os santos, todos os apóstolos do Senhor, eles vieram de grande poder e se alegraram por viver pelo tal. Então pelo nome do Senhor. Realmente o nome de ser blasfemado, de ser contrariado, de ser perseguido. Será que qualquer um faz? Não. Realmente morrer pelo Senhor. Também tem que existir a grande confiança e fé no Senhor. Realmente uma pessoa que não vive bem a graça do Senhor e alguém vier e fala: vamos te matar. Ele consegue viver: ah, me matem. Será que ele consegue falar isso? Não consegue. Realmente isso é necessário também a autoridade do Senhor. Então se nós formos viver é pelo Senhor, se formos morrer é pelo Senhor. Viver ou morrer somos do Senhor. Então uma pessoa que vive pelo Senhor também tem essa vontade, pode morrer pelo Senhor. Então realmente quem decidiu viver pelo Senhor pode viver e morrer pelo Senhor. Então uma pessoa que a vida nenhuma viveu pelo Senhor, como ela pode dizer: ah, eu vou morrer pelo Senhor? Será que o Senhor vai permitir? Não, o Senhor não vai permitir. O Senhor vai falar: você não tem autoridade, você não tem autoridade para viver e morrer por mim. Então se for morrer, vai morrer pelo Senhor. Se for viver, viver pelo Senhor. Realmente existe toda essa glória do Senhor Deus no reino dos céus, mas qualquer pessoa pode entrar? Não dá.
Então por isso que o apóstolo Paulo, então ele considerou o seu filho todos os salvos. Quer dizer que o Senhor ele considerou todos os filhos para que pudessem entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele deseja que nós possamos receber toda essa salvação para que nós possamos entrar no meio da glória do Senhor Deus. Que é uma maior glória quando entramos no reino do Senhor. É algo muito maior. É assim que nós nos agradamos. É por isso que para o reino do Senhor Deus, para que possamos chegar a essa glória do Senhor. Então nós precisamos estar adequados. Quer dizer que viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Então todas as coisas que nós recebemos do Senhor, realmente como que nós iremos desprezar? Toda essa glória do Senhor Deus, ele deseja nos permitir a sua vida. Realmente nós precisamos depender, nós precisamos dar todo esse nosso coração ao Senhor. E assim nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, toda essa glória, essa graça que nós recebemos. Essa glória eterna que o Senhor Deus nos permite para que nós possamos depender eternamente dessa vontade do Senhor. Realmente, mesmo que morramos 100 vezes, não temos como pagar essa graça do Senhor Deus, não é? Mas mesmo que não consigamos morrer 100 vezes, uma vez nós podemos morrer pelo Senhor. Então, pelo Senhor nós morremos e pelo Senhor vivemos. Seja no sofrimento, seja na pobreza, seja na riqueza, não importa qual momento. Não se desemparem. Eu vou dizer, da próxima vez, mas o Filho do Senhor Deus, ele está aguardando. Qual é a preocupação que vocês têm? Então agora nós vivemos pelo Senhor. No meio disso, o Espírito Santo está conosco. Então nós todos realmente estamos junto do Senhor, no meio de todo o Espírito da graça. Nós, pelo Senhor, nós sofremos. Então o Espírito do Senhor Deus, ele está junto conosco. Então, se olharmos o apóstolo Paulo novamente, realmente ele recebeu tanto sofrimento, ele foi aprisionado. Mas o Senhor, ele surgiu no meio da noite e disse: Paulo, seja firme, você não morrerá. Então como você tem me testificado até hoje, você irá testificar em Roma. Estou ouvindo essa palavra. Então eu disse: nosso Senhor Deus é um Senhor muito estranho. O Senhor disse que está junto com ele, mas fez ele sofrer totalmente. Todo o corpo dele sangrando. Ele está realmente sofrido na prisão. E o Senhor de noite aparece para ele e disse: tenha firmeza, Paulo. Isso é algo estranho, não é? Por favor, faça com que ele não sofra. Faça com que ele não seja atormentado. Então ele quase morreu sendo apedrejado, mas o Senhor o verificou e fez com que ele pregasse o evangelho. Por que o Senhor faz isso? Ele permite o sofrimento. Entenderam? Então nós precisamos saber realmente tão grande é essa dor, sofrimento que nós temos em Senhor. Então o Senhor também, Filho do Senhor Deus, ele recebeu o sofrimento, ele aprendeu a obediência. Então para todo aquele que é obediente existe essa dor da cruz que é a grande glória do Senhor. Então quer dizer que pela morte, pela dor da cruz, o Senhor, ele obedeceu. É obedecer no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, é a verdadeira obediência. Do que a obediência na paz, quando não temos dor. Quando nós vivemos a vida de fé e recebemos algum tipo de sofrimento, nós partimos. Nós precisamos viver a vida de fé na dificuldade, para aprendermos a obediência. É por isso que assim continuamente, como Filho do Senhor Deus, o Senhor Jesus, como Senhor da salvação, para chegar à plenitude. Então nós também, pelo sofrimento, aprendemos sobre o Senhor. Pelo sofrimento, a nossa vida de fé, cada momento mais, ela pode ser melhorada. Então algumas pessoas, elas dizem. Então quem nunca comeu um pão no choro, não sabe o que é. Mas algumas pessoas falam: como assim comer um pão misturado a lágrimas? Como assim comer isso? É só comer um pão salgado. Uma pessoa que quer dizer que é uma pessoa que nunca sofreu, não pode falar sobre a vida. Então é por isso que pessoas que receberam todo o sofrimento, toda a dificuldade neste mundo, eles sabem como é a vida. Eles têm a sabedoria.
신앙생활의 고난 중에 E algo maior do que isso é que as pessoas que obedecem 그 사람이 인기 no meio da dor, no meio de todas as coisas, eles podem ter a vida de fé cada momento mais melhorada. Então nós temos realmente muitos evangelistas, muitos pastores na nossa igreja, tem por volta de 700. E tem bem mais do que no exterior. A maioria eles fazem muito bem. Então, algumas pessoas, 사람은요. então, nós falamos, nossa, seria bom se ele fosse tornar-se um evangelista, porque ele tem uma personalidade boa. Ele tem todas as coisas muito boas. Ele fala muito bem as palavras do exterior, inglês, espanhol. Ele é uma pessoa que serve muito bem a igreja. Mas o que ele não consegue fazer? O treinamento dele não está feito. Ele não tem um treinamento bem feito. Ele cresceu tão bem. 예? 무슨 São tão bem cuidados em casa que ele não tem esse treinamento. Como se fosse uma planta. Quer dizer que foi criado muito bonitinho. Quer dizer que quando vai para fora ele não aguenta. Quando deu um pouquinho de sofrimento ele não consegue mais. 그 특수 임무를 맡은 Então quando nós olhamos, sabe, as tropas especiais, 이번에 그 IS 대장을 그 nós podemos ver que nós temos os soldados dos Estados Unidos que mataram o líder da IS, não é? 죽게 되니까 Do grupo terrorista islâmico. 자살해 Já que foram atacá-lo, foram lá e explodiram. Aquele que faz as bombas, 못 살아. explode, faz o terrorismo. Quem é essas tropas especiais, tropas de elite dos Estados Unidos? 저기 그 9.11 테러 미국의 9.11 테러 사건을 주동했던 오사마 빈 라덴이죠. Então eles são as tropas que foram atrás do Osama Bin Laden que fez o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Eles mataram, né? Foram no Afeganistão, em algum lugar que ele estava escondido. As tropas especiais foram e conseguiram matá-lo. 뭐 그게 Então se são pegos por eles, não tem como viver. Entenderam? Então, esse tipo de pessoal não são pessoas que recebem treinamento comum. 이번에 Então, eles mataram o líder terrorista, mas eles entraram lá na profundidade. Vieram com o helicóptero. 내려갔다던가요. 그런데 Mas realmente quem que morreu? 군경 견 Disseram que somente um cachorro morreu. Um cachorro da tropa. Quer dizer que todas aquelas tropas, aqueles soldados, eles podem vencer qualquer tipo de sofrimento ou dor. Quer dizer que sacrifício não é feito por eles. Realmente uma pessoa que recebe muito treinamento, soa bastante no treinamento, ele derrama menos sangue na guerra. Quem recebe pouco treinamento não tem como fazer esse trabalho. 하나님의 Então todos os santos que fizeram esse trabalho do Senhor Deus, eles lutam consigo mesmos, eles lutam contra o diabo, eles lutam contra toda mentira. Mas será que não pode não ter esse treinamento? Nós aprendemos o Senhor. Nós precisamos ser utilizados de forma santa pelo Senhor. Nós precisamos receber esse treinamento através do sofrimento. Através do sofrimento, nós precisamos receber esse treinamento do Senhor. 무기를 아주 Então, para que possamos fazer um trabalho, uma arma, uma espada tão resistente, tão firme, nós precisamos receber todo o sofrimento. Enquanto nós recebemos o sofrimento, realmente pode ser que nós não aguentemos, mas realmente é uma coisa que nós precisamos receber o treinamento como no fogo. Quando fazem-se uma espada, o ferreiro, para manter uma espada tão afiada, uma espada especial. E não adianta com qualquer tipo de ferro. Ele tem que pegar o ferro e colocar lá dentro do fogo e deixar totalmente vermelha e bater com o martelo. Martelar e martelar. Porque com as coisas todas impuras são queimadas no fogo. Ele vai batendo, batendo, reduzindo o minério até na parte mais resistente. E assim ele cria a arma mais resistente e mais forte. E assim, nós também precisamos ser treinados dessa maneira. Seja na vida, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor em cada momento ele nos treina. Realmente não existe nenhum motivo do Senhor Deus utilizar quem não fez esse trabalho do Senhor Deus. Todos os santos, se olharmos evangelistas, pastores também, que não receberam um treinamento bom, quando tem um pouquinho de dificuldade, eles não sabem o que fazer, eles não conseguem viver pelo Evangelho. Então, o sofrimento é algo bom. O sofrimento é o melhor professor. Quando você passa por dificuldades, você passa pelo sofrimento, nós precisamos imaginar por que o Senhor Deus nos permite isso. Para onde o Senhor Deus ele deseja nos utilizar? É o treinamento. Então, através do treinamento, nós precisamos seguir o Senhor. 누구든
Então qualquer um que seguir o Senhor, realmente negue a si mesmo e siga com sua cruz. Então seguindo com a cruz do Senhor, realmente subir naquele monte. Realmente nós vamos cantando junto com o Senhor, usando um leque, dançando. Será que é assim que seguimos o Senhor? Nós todos também, junto com o Senhor, precisamos seguir o Senhor. Então, pelo sofrimento, nós precisamos aprender com o Senhor. Para que o Evangelho seja pregado, é necessário desse trabalho. Então é por isso que todos os pastores e evangelistas, nós temos uma missão. Nós não vamos procurar um lugar bom para se viver. Vamos procurar um lugar bom para se morrer pelo Senhor. Um lugar bom não é um lugar de paz, não é um lugar confortável para pregar o Evangelho. Não é assim. Então, pelo Senhor, pelo Evangelho do Senhor, nós precisamos procurar um lugar bom para se morrer. O melhor lugar para morrer é o lugar que nós temos sucesso diante do Senhor. Então, como 1 Coríntios, realmente o apóstolo Paulo, ele disse realmente para o seu filho, Timóteo, escrevendo essas cartas antes da sua morte. Então, realmente, não tenha vergonha de mim pelo Evangelho, mas siga a vontade do Evangelho do Senhor e receba o sofrimento. Junto com o Evangelho receba esse sofrimento. Junto com o Evangelho receba esse sofrimento. Junto com o Evangelho viva. Junto com o Evangelho você precisa morrer. No meio disso, o poder do Senhor Deus trabalha. Quem não gosta do sofrimento, o Senhor Deus ele não trabalha. Vocês sabiam disso? O Senhor Jesus, pela sua morte na cruz, ele nos permitiu esse sofrimento. Ele nos permitiu essa glória. Essa glória, esse Evangelho é pregado pelo sofrimento. É por isso que o sofrimento é muito bom. Nós, para recebermos essa glória, com Cristo Jesus precisamos sofrer. Para que possamos receber uma maior glória, nós recebemos esse sofrimento. Nós precisamos ser leais até o fim, leais até a morte. E assim nós podemos receber a coroa da vida. A salvação nós recebemos igualmente como todos. Mas essa glória é totalmente diferente para cada um. Como em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Então o Senhor, quando estiver para vir, quando nós entramos no meio dessa glória do Senhor, quando entramos nessa glória junto com o Senhor, nós realmente todos vivemos junto com o Senhor, mas algumas pessoas, elas recebem um prêmio muito grande, um galardão maior ainda, um galardão de ter uma pontuação muito boa, mas tem pessoas que não conseguem receber galardão nenhum. Então eu, quando estava no ensino fundamental, eu recebi muito prêmio. Então, algumas pessoas, ele vai e falta muito. Então, será que nós podemos entrar pelas portas do fundo no reino do Senhor Deus? Não pode ser assim. Então o Senhor, quando Ele vier, Ele irá trazer o galardão de cada um individualmente. Após receber a salvação, a vida de fé de cada pessoa é individual. Então existe o prêmio permitido para cada pessoa, não existe coletivo. Prêmio coletivo, então isso não é algo justo. Realmente uma pessoa dentro de uma instituição, ele vive, dá a sua vida para o trabalho. E outras pessoas não. Então não é leal, não é justo você dar o mesmo para ambos. Então, para cada um existe o seu galardão. Então é por isso que todos nós, quando formos para o juízo do Senhor Deus, vai ser manifesto o que nós fizemos e assim recebermos o galardão do Senhor. Então, entenderam? Precisamos lembrar desse dia. Então nós não podemos não desejar o sofrimento, porque no meio do sofrimento o Senhor está junto. Vamos lembrar disso. E que nós também somos herdeiros do Senhor Deus e precisamos viver de forma digna. E assim precisamos aprender o que é viver com dignidade. Então hoje eu irei terminar mais cedo. Após o término, acredito que vocês terão um tempo alegre. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, pelo sangue precioso do Senhor, o Senhor nos salvou. O Senhor Deus nos considerou como seus filhos. O Senhor Deus nos permitiu a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. O Senhor Deus realmente nos considerou como seus filhos para que possamos viver de forma adequada diante do Senhor. Para que nós possamos entrar nesse reino de glória do Senhor. O Senhor Deus possa permitir todo o restante da nossa vida para ser conduzido, para viver como a sua vontade.
para que assim nós, no restante da nossa vida, possa se tornar glórias ao Senhor Deus Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.